Hoje nós começamos uma nova série. Essa série chama-se Graças a Deus, da rebeldia ao contentamento. E nessa série nós queremos trabalhar esse assunto sobre a rebeldia e sobre o contentamento e, através do mover do Espírito Santo nas nossas vidas, nós queremos ser transformados dessa situação de murmuração e de rebeldia contra Deus para uma situação de ações de graças e de contentamento com a nossa vida. A primeira mensagem dessa série, que nós começamos hoje, chama-se Chutando o Balde. Obstáculos à gratidão. Hoje nós vamos trabalhar alguns obstáculos à gratidão. Por que muitas vezes é difícil a gente conseguir ser agradecido a Deus? Nós temos cantado e orado a respeito de sermos gratos a Deus, mas muitas vezes há empecilhos na nossa vida que não deixam a gente chegar lá. E nós vamos começar analisando essa expressão. O que é chutar o balde? Chutar o balde é uma expressão popular que quer dizer que eu desisti de esperar por algo. Eu cansei de tentar resolver um problema e eu resolvi mandar tudo para o ar. Acabou para mim, eu não tenho mais interesse em fazer aquilo, estou exasperado, estou cansado e eu dou vazão livre à minha raiva. Esse tipo de situação vai acontecer quando eu já estou num ponto de impaciência ao extremo. E isso acaba gerando uma explosão de ira muitas vezes. E daí eu chuto o balde. Também acontece quando, nessa situação, eu ignoro as estruturas de autoridade. Eu não me importo mais com quem está perto. Eu não me importo se eu vou chutar o balde em cima de um policial, ou em cima dos meus pais, ou do meu gerente no trabalho. Eu simplesmente não aguento mais. Eu chuto o balde e eu falo aquilo que está na minha cabeça. E quando eu falo o que está na minha cabeça, eu ignoro as consequências. Eu não estou mais preocupado se eu vou passar uns dias em detenção na cadeia, se eu posso perder o meu emprego por causa desse extravasamento de ira. Eu simplesmente chutei o balde. Eu não quero mais saber o que vai acontecer. Quando você para pensar um pouquinho sobre esse tipo de situação, quando você está realmente cansado e você chuta o balde, você começa a perceber que é uma situação em que você está voltado para você mesmo. A sua paciência, que já é pequenininha, seu pavio, que é curto, acabou estourando, acabou se esgotando. E você está pensando em você, agora eu preciso ter um tempo para que eu fale o que está na minha cabeça, para que eu me expresse. E esse tipo de expressão que se coloca contra a autoridade, se coloca contra aquela pessoa, muitas vezes, que está acima de nós, é uma expressão de rebeldia. A gente tem dificuldade de admitir isso, mas isso é rebeldia. Isso é não querer mais se adequar aos parâmetros, aquilo que Deus tem colocado na nossa vida, aquilo que a sociedade tem preparado para nós, e você quer acabar com tudo, você não está mais disposto a estar nessa estrutura ou debaixo dessa autoridade. Mas veja bem, a rebeldia não aparece de repente. Ela vai sendo construída no nosso coração. E a rebeldia, ela vai sendo construída em situações que lembram uma espiral. Uma espiral que vai descendo cada vez mais e cada vez mais, até chegar a esse momento de explosão, esse momento de rebeldia. E as voltas dessa espiral, o que faz essa espiral estar descendo e levando a gente a ter um coração rebelde, são realmente as murmurações. As murmurações nos levam rumo à rebeldia. Muitas vezes a gente murmura porque a gente não está satisfeito com a vida. É tão comum que nós aqui no Brasil, a gente reclama de tantas coisas, né? A política está ruim, os políticos não estão administrando bem a cidade, não estão administrando bem o país, há corrupção, há um monte de coisas erradas, e a gente reclama. O time de futebol não está sendo bem administrado, aquele técnico não serve para o meu time de futebol, e a gente reclama.
A gente reclama de tudo. A gente reclama da polícia, a gente reclama do padeiro, a gente reclama do nosso emprego, a gente reclama da nossa família, a gente reclama dos parentes. A gente reclama o tempo todo, né? Aqueles que são um pouco mais sábios, ou têm um pouquinho mais de maturidade, eles não reclamam não, em voz alta, né? Eles reclamam muitas vezes no fundo do coração. Eles sabem se conter, eles mantêm a aparência externa, mas eles continuam reclamando dentro do coração. E acontece aquela situação, né? Muitas vezes no trânsito você leva uma fechada ou passa uma pessoa um apressadinho e você já murmura, às vezes não em voz alta, às vezes você está sozinho no carro, mas ali no seu coração, no seu pensamento, você já está reclamando da vida. Por que a vida é assim? Algumas pessoas reclamam por causa da ansiedade com o futuro. Eles não sabem se vão ter emprego, não sabem, né? É difícil, a gente não sabe com relação ao futuro. E muitas vezes a gente murmura e reclama com relação a isso. Mas a gente murmura também quando a gente não tem aquilo que a gente quer. Às vezes a gente vê propagandas legais na televisão, um carro novo, e eu fico pensando, poxa vida, eu não tenho dinheiro para comprar esse carro. Eu queria ter esse carro, mas a vida não é justa. Eu trabalho tanto, mas eu não tenho condições de comprar o carro. E você reclama porque você quer ter mais. Ou pior ainda, você reclama com inveja. Porque você olha para o lado e você vê, puxa, meu vizinho tem uma piscina tão gostosa e nesse calor eu queria ter uma piscina. E você reclama, eu queria ter 2 carros, meu vizinho tem 2 carros, eu só tenho um. E você reclama. Então o tempo todo a gente fica murmurando e vai reclamando e vai criando esse hábito da reclamação, da murmuração. E isso acaba também gerando uma incredulidade naquilo que Deus tem para nós, no que Deus pode prover para as nossas vidas. E acaba gerando também um desconforto com as decisões de Deus, aquilo que é a vontade de Deus para nossas vidas. E quando você já está nessa situação de desconforto, você está a um passo da rebeldia. Você já está pronto para chutar o balde, você está pronto para dizer para Deus, Deus, eu não quero mais saber dos teus mandamentos, eu não quero mais saber desse negócio de ir à igreja, eu não quero saber desse negócio de ser santinho, porque, olha, para mim deu, basta. Eu quero saber dos meus direitos, eu quero saber da minha vida, porque a vida está muito injusta. E você reclamou tanto que chega um momento que o seu coração explode e você se rebela abertamente contra Deus. E nós queremos hoje falar um pouco sobre essa espiral descendente e nós vamos logo ver alguns textos que falam sobre essas murmurações. Mas nessa série nós queremos contrabalançar essa espiral descendente que nós vamos apresentar hoje com uma outra espiral que sobe. Uma espiral que sobe através das ações de graça e nos leva a uma vida de contentamento com Deus. À medida que você vai, dia após dia, dando ações de graças a Deus, você chega a uma vida de contentamento e de satisfação. E isso vai ser explorado no próximo final de semana aqui na chácara. Mas para a gente começar a analisar as murmurações e chegar ao nosso texto bíblico, eu convido você primeiro a assistir um pequeno filmezinho sobre os israelitas no passado. He's got the whole world in his hands. You're not going to really read those, are you, Moses? Well, of course I am. I want to know what the people are really thinking. Dear Moses, I had manna for breakfast. I had manna for lunch. I had manna for supper. Manna, manna, manna. Yuck, yuck, yuck. Sounds like they think they don't like manna. Well, one negative comment out of what, 1 million or so? Let's try this one. To whom it may concern. My bunion's hurt. I'm tired of walking in circles. I'm tired of this desert. Who put Aaron and Moses in charge anyway? I told you not to read them. Well, 2 negative comments don't make a consensus. And 3. 4. Okay, maybe this wasn't such a good idea after all. Oh, don't take it to heart, Moses.
Some people just enjoy complaining. Enjoy complaining? How can they enjoy complaining after seeing what all the miracles God has done for them? How can they complain? Too much diet soda? Sheer ingratitude, I tell you. That's what it is. God delivered them from Pharaoh, and they complained. God parted the Red Seas, and they complained. God brings manna from heaven every single day. Complain. 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 So, what are you going to do? Well, I'm not going to let that pessimism get me down. That's the spirit, Moses. I'm going to look at the bright side of things, no matter what anybody says. I'm with you, brother. I'm going to remember God's deliverance, His mercy, and His unconditional love. And I'm going to forget about all those petty complaints. Good for you. I'm going to watch the sunshine. I'm going to forget about the rain. I'm going to smell the roses. And forget about the thorns. I'm going to make one change on this box. You think that'll work? Well, I hope so. Aaron, you don't suppose that they'll forget about all God's mercy and everything He's done for this world? You don't suppose they'll forget to teach their children about God? Ingratitude? Ingratitude? What about if they forget the things that God has done? What if they forget about Him altogether? I just pray they don't, Moses. But only time will tell. Only time will tell. Eu trouxe hoje à noite também uma caixinha de comentários para a gente analisar. E aqui eu encontro uma série de observações e comentários do povo de Deus aqui no Egito. E eu quero caminhar com vocês hoje numa pequena jornada que vai começar olhando o que o povo de Israel fez desde a saída do Egito até eles chegarem às bordas da Terra Prometida. E quando eles estão nas bordas da Terra Prometida, nesse texto, em Números 14, ao ler esse texto eu fiquei muito curioso, porque esse texto fala que eles desobedeceram a Deus 10 vezes. Vamos ler o versículo 22. Nenhum dos que viram a minha glória e os sinais miraculosos que realizei no Egito e no deserto, e me puseram à prova e me desobedeceram 10 vezes, nenhum deles chegará a ver a terra que eu prometi para os antepassados. Deus está dizendo que para ele chega, esse povo não vai entrar na terra prometida. Nós vamos chegar nesse texto de volta em breve. Mas eu fiquei curioso com essas 10 vezes. Quais foram essas 10 vezes de que Deus está falando aqui? E na verdade, quando a gente para pensar um pouquinho, 10 vezes no Antigo Testamento tem sempre um sentido de ser alguma coisa mais completa. E demonstra, nesse caso aqui, uma ação consistente por um longo período de tempo. Deus estava dizendo que, olha, vocês cumpriram a cota e eu não aguento mais, vocês já deram com a sua cota de murmuração e reclamação. Mas eu quero caminhar um pouquinho com vocês agora, então, nessas 10 vezes que os rabinos judaicos, estudando as Escrituras, localizaram no texto bíblico. Eles localizaram 10 pontos e nós vamos então seguir esses 10 pontos rapidinho para a gente poder verificar como é que foi essa jornada dos israelitas no deserto e como é que a murmuração foi crescendo no coração deles até chegar a um ponto de rebeldia de volta nesse texto. O primeiro ponto da nossa jornada está em Êxodo 14, versículos 10 a 12.
Ao aproximar-se o faraó, os israelitas olharam e avistaram os egípcios que marchavam na direção deles. E aterrorizados clamaram ao Senhor. Disseram a Moisés: foi por falta de túmulos no Egito que você nos trouxe para morrermos no deserto? Já lhe tínhamos dito no Egito: deixe-nos em paz, seremos escravos dos egípcios. Antes ser escravos dos egípcios do que morrer no deserto. Eles tinham acabado de ser libertos com grandes milagres, com as 10 pragas, e o faraó não aguentou a pressão e sucumbiu àquilo que Deus estava fazendo e disse: vão, saiam dessa terra, vão adorar o Deus de vocês, vocês estão livres. E eles chegaram na frente do Mar Vermelho e tiveram que parar, porque não tinha para onde ir. Mas o faraó mudou de ideia. Ele se arrependeu e disse: agora onde é que nós vamos arranjar mão de obra barata? Onde é que nós vamos arranjar escravos? E mandou o exército ir atrás. E quando eles estavam lá parados, na beira do Mar Vermelho, pensando o que iam fazer, eles olharam para trás e viram o exército chegando. E se apavoraram. É natural. Eu também ficaria apavorado numa situação como essa, vendo os meus opressores vindo me pegar de novo, e olhando para o mar e vendo que não tem solução. E eles ficaram apavorados, aterrorizados, e começaram a falar para Moisés e dizer: nós não viemos aqui para morrer no deserto, era melhor ter ficado lá no Egito. E eles clamaram ao Senhor a respeito dessa situação. Então nós vemos que o primeiro problema, um problema até compreensível, que eu acho que muitas vezes a gente tem, é o medo da morte. Todo mundo tem medo da morte. Às vezes quando a gente é jovem, a gente tem muito menos, a gente nem sabe ainda essa dimensão. À medida que a gente vai envelhecendo, vai pegando mais idade, mais experiência, e você começa a enfrentar a morte, às vezes na família ou com conhecidos, você começa a ficar cada vez mais receoso da morte. E eles estavam com medo da morte, com medo de serem massacrados. Mas Deus, com a sua graça, com a sua misericórdia, Ele proveu um livramento tremendo. Ele mandou Moisés abrir o Mar Vermelho e eles passaram a pé enxuto. E quando os egípcios tentaram segui-los, eles simplesmente foram cobertos pelas águas, porque Deus fechou novamente as águas do mar e todos eles pereceram. Então Deus foi gracioso e maravilhoso nessa ocasião. Então eu digo, graças a Deus, pois o nosso Deus é compassivo e misericordioso. Ele é paciente, Ele é cheio de amor e de fidelidade. Por isso, nós não precisamos temer a morte. Podemos jogar fora essa reclamação, essa murmuração da nossa vida. Mas quando a gente chega no segundo ponto, eles continuaram a jornada, eles festejaram lá do outro lado do mar, e Miriam pegou um tamborim e começou a cantar, e fizeram uma festa, porque tinham sido libertos verdadeiramente do Egito, e todos os seus inimigos tinham perecido. Mas eles continuaram caminhando. E diz o texto bíblico: durante 3 dias caminharam no deserto, sem encontrar água. Então chegaram a Mara, mas não puderam beber das águas de lá, porque eram amargas. E o povo começou a reclamar a Moisés, dizendo: que beberemos? Aqui é muito fácil de perceber o que está acontecendo. Eles estavam sem água, eles estavam com sede, eles queriam mais alguma coisa para beber. E quando eles chegaram afoitos lá em Mara, tinha água, mas a água não era potável, não dava para tomar. Então eles começaram a reclamar. Observe a pequena gradação que acontece aqui. Na primeira vez eles estavam aflitos e eles clamaram ao Senhor. Agora eles já estão reclamando com Moisés. Então aqui em Mara, o obstáculo foi muito simples. O obstáculo foi a sede. E a reação de Deus foi dizer para Moisés jogar um madeiro na água, e aquela água se transformou de amarga e impotável, e eles puderam saciar a sua sede. Deus novamente foi gracioso com eles. E por isso, eu quero pedir para vocês repetir comigo isso que está escrito aqui nesse texto. Graças a Deus, pois nosso Deus é compassivo e misericordioso, paciente, cheio de amor e de fidelidade. E por isso, nós não precisamos mais ter medo da sede e nem ficar murmurando quando estamos com sede. Mas veja bem, nós chegamos num terceiro ponto e eles andaram um pouquinho mais, e no deserto, diz o texto bíblico, toda a comunidade de Israel reclamou a Moisés e Arão. E disseram-lhe os israelitas:
quem dera a mão do Senhor nos tivesse matado no Egito. Lá nos sentávamos ao redor das panelas de carne e comíamos pão à vontade. Mas vocês nos trouxeram a esse deserto para fazer morrer de fome toda essa multidão. Exagero, né? Como se Moisés e Arão tivessem elaborado esse plano maligno de levar toda aquela multidão para morrer no deserto. É óbvio que a liderança nunca pensa desse jeito, e Moisés e Arão muito menos. Mas quando a gente para analisar o texto, a gente vê que a comunidade, toda a comunidade, já estava reclamando com Moisés e com Arão. E qual era o problema dessa vez? Eles estavam com fome. Estavam achando que iam morrer de fome naquele deserto, depois de terem andado mais alguns dias. E eles saíram com gado, saíram com suprimentos do Egito, e os egípcios deram de mão aberta tudo que podiam para se livrar daqueles israelitas e do seu Deus, que estava causando tantos estragos lá no Egito. E eles saíram do Egito cheios de provisão. Mas olhando o deserto, olhando aquele sol, olhando o calor, e a gente pode se relacionar um pouquinho com isso hoje, né, com o calor que está aqui, mas imagina você estar andando debaixo daquele sol escaldante e eles começaram a ver que estava começando a acabar a comida e eles ficaram preocupados que eles iam morrer de fome. Mais ainda, eles começaram a olhar para o passado. Eles não tinham andado muito. Uma semana, talvez, eles estavam andando e eles começaram a olhar para o templo do Egito. E lá no Egito nós comíamos pão à vontade. Lá nós tínhamos panelas de carne. Eles começaram a pensar que a situação de ser escravos era muito melhor do que a situação de estar andando no deserto, livres em direção àquilo que Deus tinha prometido. Por quê? Porque a murmuração estava trabalhando essas coisas no coração. E quem murmura nunca está satisfeito com o que tem. E eles não estavam satisfeitos com aquela situação. Então o problema foi que no deserto de Sim, onde eles estavam, houve um obstáculo da fome e um obstáculo do apego ao passado. Mas Deus reage como? Deus, que é gracioso, misericordioso, compassivo, Ele provê alimento. E Deus diz, olha, eu vou fazer agora aparecer o maná, o pão do céu, sobre a face da terra, e vocês vão comer e recolher esse maná todo dia, e vão poder comer esse maná. E à tarde eu ainda vou mandar codornizes para vocês fazerem um bom churrasquinho e comerem a carne que vocês tanto querem. Deus foi gracioso e misericordioso com o seu povo. E por isso, nós dizemos juntos, graças a Deus, pois nosso Deus é compassivo e misericordioso. Ele é paciente, cheio de amor e de fidelidade. Por isso, nós não precisamos mais murmurar com relação à fome. Nós também não precisamos mais ter apego ao passado e não murmurar com relação às coisas boas que tínhamos no passado. Mas veja bem, eles continuam andando, continuam caminhando, e eles perguntam para Moisés, o que é isso que apareceu na face da terra? E Moisés explica, esse é o maná, é o pão que o Senhor lhes deu para comer, diz o texto bíblico. Assim ordenou o Senhor, cada chefe de família recolha quanto precisar. E Moisés finaliza, ninguém deve guardar nada para a manhã seguinte. Todavia, alguns deles não deram atenção a Moisés, e guardaram um pouco até a manhã seguinte, mas aquilo criou bicho e começou a cheirar mal. Então a gente vê que os israelitas lá no deserto, muito diferentemente de nós, não sabiam escutar as ordens, as instruções corretamente. Né? Porque nós sabemos escutar tudo direitinho, quando o pastor fala, quando as autoridades falam, nós obedecemos. Mas eles não sabiam fazer isso. E eles não deram atenção a Moisés. Moisés disse que cada um recolha quanto precisar. E Deus fez um milagre econômico. Por quê? Porque quem recolhia muito ou quem recolhia pouco, quando eles iam comer na família, não dava para sobrar, não dava para faltar. Era o justo, a porção para cada família, para cada um tinha recolhido exatamente o que necessitava. Mas qual é o problema aqui então? No deserto de Sim, esse povo começou a ter ansiedade pelo futuro. Alguns quiseram ir recolher um pouco a mais, quiseram guardar um pouco daquilo que Deus tinha suprido. Por quê? Porque eles não sabiam, será que Deus vai dar o pão do céu amanhã? Será que Deus vai dar maná amanhã? Será que Deus vai me manter no emprego amanhã? Não é só os israelitas que pensam assim, né? A gente também tem essa ansiedade pelo futuro. E a gente murmura, e a gente acaba querendo criar uma reservinha.
E o que eles queriam? Queriam garantir, olha, eu já comi o de hoje, mas eu vou colher um pouquinho a mais, porque eu preciso garantir o de amanhã também. E eles tinham ansiedade pelo futuro. Mas Deus, que é gracioso e misericordioso, Ele continuou mantendo a provisão de alimento. Deus podia ter dito, não, olha, vocês não vão receber mais pão do céu, não. Se vocês não sabem obedecer uma regra tão simples, uma ordem tão clara, vocês vão ficar sem maná. Mas Deus, sendo gracioso, misericordioso, Ele proveu o alimento continuamente por eles por muitos anos. Por isso, nós dizemos juntos, graças a Deus, pois nosso Deus é compassivo e misericordioso, paciente, cheio de amor e de fidelidade. Por isso, nós não precisamos mais ficar preocupados com o nosso futuro. Podemos parar de reclamar do futuro e da nossa ansiedade. Mas veja bem, no sexto dia, enquanto eles estavam colhendo maná, naquela primeira semana, eles recolheram o dobro, porque foram essas instruções de Moisés. E Moisés disse, comam-no hoje, pois hoje é o sábado do Senhor. Hoje vocês não o encontrarão no terreno. Apesar disso, alguns saíram no sétimo dia para recolhê-lo, mas não encontraram nada. Então o Senhor disse a Moisés, até quando vocês se recusarão a obedecer aos meus mandamentos e às minhas instruções? Vejam bem, Moisés tinha dado uma ordem clara. Eles já tinham falhado. Agora Moisés continuou dando uma ordem clara e tinha dito que Deus ia prover o alimento, o maná, no sexto dia em dobro, para que eles não precisassem colher no sábado. Mas mesmo assim, alguns deles foram desobedientes. E até Deus começou a perder a esportiva e disse, como é que esse povo não entende? É uma ordem tão clara e eu estou provendo já no sexto dia o alimento para o sábado. Mas eles foram lá mesmo assim. Por quê? Eu imagino, eu tenho cá comigo, que foi por causa de avidez e ganância. Por quê? Eles já tinham o alimento suficiente para o sábado, eles tinham colhido na sexta-feira. Mas eles pensaram assim, eu imagino, bom, hoje é sábado, vai aparecer mais maná. Boa ocasião para ir lá e juntar um pouquinho a mais, porque com esse pouquinho a mais, quem sabe depois eu consigo comprar aquele carro zero quando chegar na Terra Prometida, né? Quem sabe eu consigo com essa reserva conseguir algumas coisas a mais. Daí quem sabe quando do meu vizinho acabar eu posso trocar por alguma coisa, por algum bem. Há sempre aquela vontade de ter mais, o consumismo, e é sempre incitado pela nossa sociedade, pelo mundo, e eles estavam nessa, então eles não obedeceram a Deus. Mas Deus já tinha reagido da maneira certa, já tinha provido antecipadamente no sexto dia o alimento necessário. Então nós dizemos juntos, graças a Deus, pois nosso Deus é compassivo e misericordioso, paciente, cheio de amor e de fidelidade. Então nós não precisamos temer mais a avidez e nem ficar murmurando pela avidez e a ganância. No sexto ponto da nossa jornada, os israelitas continuaram caminhando e se acamparam em Refidim. Diz o texto, mas lá não havia água para beber. Por essa razão, queixaram-se a Moisés e exigiram, dê-nos água para beber. E ele respondeu, por que colocam o Senhor à prova? Mas o povo estava sedento e reclamou a Moisés, por que você nos tirou do Egito? Foi para matar de sede a nós, as nossas famílias? Então Moisés clamou ao Senhor, que farei com esse povo? Estão a ponto de apedrejar-me. Quando a gente analisa algumas palavras desse texto, a gente vê que há um escalamento da rejeição da autoridade de Moisés. Antes eles estavam só reclamando. Agora Moisés olhou o povo e viu o pessoal na rodinha, e o pessoal estava apontando para ele, fazendo assim, ó, vamos dar um jeito nesse cara, porque esse cara não está dando para ser nosso líder. Nós estamos aqui, e de novo, numa situação que não tem água para beber. Ele não sabe para onde é que ele está nos guiando. E ele não é um bom líder. E eles se queixaram, e eles colocaram o Senhor à prova, e eles exigiram de Moisés e Arão, dê-nos água para beber. Quem dera Moisés pudesse pegar sua túnica, dar uma espremidinha, e com o suor acumulado ele pudesse suprir água para todo mundo. Mas eram 600 mil homens, fora mulheres e crianças que tinham saído do Egito. Onde é que você vai arranjar água para tudo isso de gente? E Moisés clamou ao Senhor, que farei com esse povo? Ele já estava vendo que a situação estava muito perigosa para o lado dele, e ele não sabia mais o que fazer.
Então, o problema aqui foi um problema de sede, sim, mas foi também um problema de exigência de direitos. O povo que estava no deserto, que estava caminhando, que não fazia tanto tempo que estava caminhando no deserto, já se achava no direito de ter água e comida e que Deus que se virasse, porque Ele tem que prover o nosso sustento. E hoje em dia tem muita gente por aí que começa a dizer, você tem direitos diante de Deus. Exige o seu direito diante de Deus, porque Deus deve para você. Deus prometeu essas coisas. Exija de Deus. Eu acho que a palavra de Deus não nos conduz nessa direção, mas nos conduz a um espírito de humildade e de tranquilidade para que a gente saiba como conversar com Deus. Deus prometeu coisas sim, e Ele é fiel e Ele vai cumprir, mas não é nossa tarefa ficar exigindo direitos que nós não temos. Como é que Deus reagiu a essa situação toda? Deus foi misericordioso, mais uma vez, gracioso, e instruiu Moisés a pegar o bastão e ferir a rocha, e daquela rocha ferida saiu rios de água que puderam saciar a sede desse milhão de habitantes, dessas pessoas todas que estavam fazendo essa jornada no deserto. E por isso, nós dizemos juntos, graças a Deus, pois nosso Deus é compassivo e misericordioso, paciente, cheio de amor e de fidelidade. Por isso, nós podemos lançar fora as murmurações sobre a sede e as murmurações sobre os nossos direitos. Mas no 7º ponto da nossa jornada, eles chegam aos pés do Sinai. Eles estão caminhando e eles chegam aos pés do monte que Deus tinha separado para adoração, para estarem na presença dele. E nesse monte Deus se revela, eles ficam com medo, e eles dizem, Moisés, vai tu e fala com Deus, porque a presença de Deus, a majestade de Deus na montanha, nos tremores e tudo aquilo que aconteceu, é muito assustador. E eles disseram, não, nós não somos dignos, não somos santos de chegar perto desse Deus. Vai tu, Moisés, e fala com Deus. E Moisés foi e subiu ao Sinai para falar com Deus. Mas o que aconteceu? Passou muito tempo. Moisés ficou lá 40 dias e 40 noites na presença de Deus. E diz o texto, o povo, ao ver que Moisés demorava a descer do monte, juntou-se ao redor de Arão e lhe disse, venha, faça para nós deuses que nos conduzam. Pois a esse Moisés, o homem que nos tirou do Egito, não sabemos o que lhe aconteceu. Veja bem, eles chegaram lá na presença do Senhor e receberam os mandamentos, fizeram uma aliança com Deus e ficaram naquela festa durante a primeira semana. E a festa foi indo na segunda semana, mas passou mais um tempinho e acabou o primeiro mês, e estava quase acabando o segundo mês, e eles já tinham cansado. Eles estavam ali na presença do Senhor e Moisés tinha entrado num retiro de oração, na presença do Senhor, e eles, em vez de estar exultando e glorificando a Deus, porque o líder deles estava falando diretamente com Deus, na presença do Senhor, Deus disse, Moisés, entra na nuvem. E Moisés foi lá no topo, falar diretamente, face a face com Deus. Mas o povo cansou. O povo disse, olha, esse Moisés, sei lá, deu um treco nele, ele era velhinho, não sei o que aconteceu. Nós precisamos de alguém que nos conduza. Esse Deus, Yahvé, que foi apresentado por Moisés, olha, foi muito legal, ele nos tirou do Egito, nos trouxe até aqui, mas eu não sei o que está acontecendo. Esse Deus está aí na montanha e ele se esqueceu de nós. Nós queremos deuses mais concretos, nós queremos deuses que nos deem direção. A ausência da liderança está nos machucando, está nos fazendo sentir perdido. Eles queriam alguma coisa para o presente, eles queriam saber o que deviam fazer ali ao pé da montanha. E eles não aguentaram esperar por Moisés. O problema aqui é que muitas vezes, assim como os israelitas, a gente não consegue esperar pela manifestação de Deus. Às vezes passa tempo e a gente vai orando, a gente vai conversando com Deus, mas a gente cansa de esperar, e a gente cansa de orar, e a gente cansa de esperar pela mão de Deus, e a gente não aguenta mais, e às vezes a gente se volta até para outros deuses, como os israelitas. A gente vai buscar solução em outro lugar. E a gente diz, não dá, Deus. Olha, eu estou aqui orando, e passaram 40 dias, e eu não escutei resposta. Eu vou procurar em outra igreja, em outra religião, em qualquer outra solução. Porque aqui não está dando. A gente não
consegue aguentar a espera. E a gente também não consegue ficar sem muita direção. Às vezes Deus nos deixa passar por momentos que a gente não sabe o que fazer. E a gente também não gosta dessa situação. A gente quer ter os nossos dias certinhos e a nossa vida toda acertada. Mas Deus também foi gracioso e misericordioso. Porque esse câncer da rebeldia que estava nascendo no coração das pessoas teve que ser extirpado no meio do povo. Que agora eles já tinham feito uma aliança com Deus. Um pouquinho antes eles tinham feito aliança, eles tinham entrado na presença de Deus, e Deus explicou os mandamentos, e eles disseram, tudo que Deus mandar nós faremos. E agora eles já estavam aí murmurando e sendo infiéis, alguns dentro do povo. Então Deus purifica o povo e chama uma turma lá dos levitas, e eles passam o fio da espada, 3.000 pessoas que tinham sido infiéis, e Deus extermina esse câncer do povo, porque Deus é gracioso e não quer que as outras pessoas se contaminem com isso. Então nós dizemos juntos, graças a Deus, pois nosso Deus é compassivo e misericordioso, paciente, cheio de amor e de fidelidade. Nós não precisamos mais murmurar quando temos que esperar a resposta de Deus. Nós não precisamos mais murmurar quando nós não temos liderança, ou quando não sabemos mais que direção seguir. O que é interessante nesse texto é que Deus estava a fim de acabar com o povo todo. Né? Mas Moisés intercede, e Deus perdoa o povo, e Deus resolve dar novas tábuas para Moisés, as tábuas da lei, com os mandamentos. E quando Moisés sobe para pegar essas tábuas, sobe a presença de Deus de novo, Deus passa diante de Moisés e proclama, Senhor, Senhor, Deus compassivo e misericordioso, paciente, cheio de amor e de fidelidade. E continua. Vejam bem que Deus está dizendo para Moisés, este é quem eu sou. Isso que nós estamos repetindo é a revelação de Deus para Moisés. Moisés já devia ter se dado conta, com todas essas murmurações, essas desobediências, essas rebeldias, e Deus sendo gracioso e compassivo, Moisés já devia ter percebido. Mas se Moisés não tinha se tocado ainda, Deus agora é bem claro. Deus dá a lição para Moisés e diz, este é quem eu sou Deus amoroso. Eu quero ser conhecido como Deus da graça. Não é o Deus poderoso na montanha, mas é o Deus que provê, é o Deus gracioso, o Deus que perdoa. Mas a gente imagina que depois de tudo isso, depois desse tempo que eles passaram ali aos pés do Sinai, e nesse tempo eles ficaram ali durante quase que um ano inteiro, aos pés do Sinai, vivendo na presença de Deus. Deus tinha dado instruções no final de Êxodo para Moisés para construir o tabernáculo, e eles constroem o tabernáculo, e a nuvem do Senhor que estava na montanha desce sobre o tabernáculo, e Deus passa a habitar no meio do seu povo. E o que mais você quer na vida, além de habitar na presença de Deus? Então eles estavam naquele tempo felizes, reconciliados com Deus. Mas tem uma hora que Deus diz, olha, agora vamos continuar marchando. Porque esse não era o ponto final. O ponto final é lá na Terra Prometida. E eu preciso que vocês continuem marchando e chegando até lá. E aconteceu que o povo, diz o texto bíblico, começou a queixar-se das suas dificuldades aos ouvidos do Senhor. Quando eles ouviu, a sua ira acendeu-se e fogo da parte do Senhor queimou entre eles e consumiu algumas extremidades do acampamento. Aqui é muito fácil a gente perceber o problema. Eles tinham dificuldades gerais, a Bíblia não especifica quais, mas eles começaram a se queixar novamente. Estavam se queixando da sua sorte. E não precisa ser bom entendedor para perceber que estavam começando de novo aquela espiral. A espiral rumo à murmuração, rumo à rebeldia, a todo aquele processo de novo. Então Deus dá um alerta. Ele manda fogo, começa a destruir a beirada do arraial, e ele traz uma disciplina um pouquinho maior, porque agora esse é um povo santo que esteve um ano na presença dele, um povo que tem as suas leis, os seus mandamentos, e agora eles têm que começar a agir da maneira certa. Então Deus foi gracioso em dar um aviso, uma disciplina mais simples. Por isso nós dizemos, graças a Deus, pois nosso Deus é compassivo e misericordioso, paciente,
cheio de amor e de fidelidade. Por isso, mesmo as nossas dificuldades não são motivo para murmuração. Mas continuando um pouquinho mais à frente, um bando de estrangeiros que havia no meio deles encheu-se de gula, e até os próprios israelitas tornaram a queixar-se, e diziam: ah, se tivéssemos carne para comer, nós nos lembramos dos peixes que comíamos de graça no Egito, e também dos pepinos, das melancias, dos alhos porós, das cebolas e dos alhos. Mas agora perdemos o apetite. Nunca vemos nada a não ser esse maná. É aquela situação que a gente viu no filmezinho. Maná de manhã, maná para o almoço, maná para a janta. Não aguento mais maná. Deus, me dá outra coisa. Isso que tu estás provendo para a minha vida não é suficiente. Eu quero comer uma coisa diferente. E vocês veem que eles se encheram de gula. Eles queriam algo mais. O maná era perfeitamente suficiente para eles poderem cozer bolos e fazer receitas variadas e se sustentarem. Mas eles não estavam contentes com o sustento que Deus estava dando. Eles queriam uma coisa diferente. E começaram a olhar para o passado, começaram com um saudosismo, imaginando que lá no Egito, lá era bom. Porque lá a gente tinha melancia, lá a gente tinha peixe de graça, lá a gente tinha um monte de coisas muito legais. E aqui a gente não tem mais nada. Aqui a gente só tem esse maná. Eu não aguento mais maná. Eles estavam idealizando uma situação no Egito. E às vezes a gente faz isso. Nós passamos um tempo no exterior, em estudos, e era muito comum na nossa família a gente ter esse saudosismo. A gente ficava imaginando, puxa, como era boa a comida do Brasil. Lá sim a gente tinha uma comida gostosa. Porque é difícil você encontrar uma comidinha com gosto brasileiro quando você está fora desse país. E a gente sentiu muito a necessidade de comer a comida do Brasil. Mas a gente idealizava e a nossa boca se enchia de água pensando na comida no Brasil. Mas quando a gente chegou aqui, a comida realmente é boa. Mas não era tudo aquilo que a gente estava sonhando. E agora a gente até se pega muitas vezes imaginando, se eu tivesse aquela comidinha lá dos Estados Unidos, aquele sanduíche ou aquela coisa que lá tinha e que aqui não tem, né? A gente está sempre com o coração insatisfeito. A gente tem o hábito de ficar reclamando, murmurando pelo aquilo que nós temos hoje. E a gente tem que aprender o contrário. Tem que aprender a estar contentes com aquilo que a gente tem. Quando a gente analisa esse texto, a gente vê também que eles se encheram de gula. Mas o que levou esse povo a se encher de gula foi o bando de estrangeiros que estava caminhando com eles. Aqui tem uma coisa muito importante nesse texto que a gente tem que comentar. Esse pessoal que estava ali no meio deles foi reclamando e foi lembrando do Egito, do apego que eles tinham às coisas do Egito. E com aquela reclamação constante, eles acabaram contaminando. E diz o texto, até os próprios israelitas tornaram a queixar-se. Aquele povo que estava consagrado, aquele povo que já estava tentando viver uma vida santa, uma vida de ações de graças, pela murmuração constante desse bando de estrangeiros, que não tinham se comprometido tanto assim com o Senhor, eles acabaram também voltando a se queixar. Por isso é importante destacar aqui que resmunguice é doença contagiosa. A resmunguice é pior do que a gripe suína. Se você conhece alguém que é resmungão, se afaste dessa pessoa, põe uma máscarazinha e não pegue esse vírus. Porque se você tem um parente, se você tem um amigo, se você tem um colega no trabalho que fica murmurando o dia todo e fica naquela de ó dor, ó vida, ó dia. Lembra desse desenho? Pois é. E isso vai entrando nos seus ouvidos. E o seu coração vai se contaminando. E tem uma hora que você está fazendo coro com ele e dizendo, ó dor, é verdade, ó dia. Não dá certo as coisas, porque a murmuração contagia. Então tome cuidado. Fale para esse seu amigo, fale para esse seu parente, diga assim, olha cara, ou você muda o seu vocabulário, ou você começa a dar ações de graças e começa a se regozijar na presença de Deus, ou eu não posso mais conversar com você, porque isso está me afetando. Esse espírito murmurador está me afetando e eu não aguento mais. Então a gente vê que nesse local havia vários obstáculos. Havia a gula, havia o saudosismo exagerado e havia uma insatisfação com o que Deus tem provido. E Deus tem que trazer uma disciplina por morte. Deus concede a carne que eles estão pedindo, mas no momento em que eles estão colocando essa carne entre os dentes,
aqueles ansiosos, cheios de gula, eles são fulminados por morte, porque Deus precisa, através da sua graça, também trazer disciplina, trazer correção ao povo que Ele ama tanto. Por isso nós dizemos, juntos, graças a Deus, pois nosso Deus é compassivo e misericordioso, paciente, cheio de amor e de fidelidade. Por isso, nós não precisamos mais murmurar pela nossa gula. Por isso, nós não precisamos mais nos preocupar com o nosso saudosismo. E nem nós vamos dar mais conta de reclamar com a nossa insatisfação da vida. E nós chegamos finalmente àquele texto que a gente tinha começado, em Números 14. E a gente vê nesse texto que toda a comunidade começou a chorar em alta voz. Você sabe por que eles estavam chorando? Eles estavam chorando porque estavam de frente à terra prometida. Deus finalmente tinha trazido todo o povo de frente à terra prometida, e eles estavam vendo aquela terra onde eles iam poder morar e ser um povo livre na presença do Senhor. E daí Moisés, para ter um planejamento estratégico, ele envia espias. No capítulo anterior ele envia os 12 espias para ver como é que é a terra. E esses espias retornam depois de 40 dias e dão um relatório. E eles dizem: rapaz, essa terra é muito boa. Essa terra mana leite e mel. Essa terra tem frutas e tem produção. É uma terra muito fértil. Vai ser muito bom de a gente estar lá. Mas tem um pequeno problema. Lá tem gigantes e tem cidades fortificadas. E a gente não vai conseguir vencer esse povo, não. Se a gente for para lá, provavelmente eles vão passar a gente a espada e a gente vai cair morto. Eles começaram a reclamar e a murmurar e colocar coisa de tal forma que o povo todo começou a se desesperar. E diz o texto bíblico, versículo 2: todos os israelitas queixaram-se contra Moisés e contra Arão. E toda a comunidade lhes disse: quem dera tivéssemos morrido no Egito, ou nesse deserto, porque o Senhor está nos trazendo para essa terra só para nos deixar cair a espada. Nossas mulheres e nossos filhos serão tomados como despojo de guerra. Não seria melhor voltar para o Egito? E disseram uns aos outros: escolheremos um chefe e voltaremos para o Egito. Veja bem quantos probleminhas já começam a aparecer nesse texto. Primeiro que eles estavam chorando as mágoas e pela situação que eles estavam vivendo. E eles começaram a se queixar contra Moisés e contra Arão novamente. E todos eles estavam preocupados, de novo, com medo da morte, porque eles estavam com medo que os inimigos, lá na terra de Canaã, iam passar todo mundo à espada. E eles começaram a dizer para Moisés: Moisés, não dá, nossas famílias vão ser destruídas. Porque se nós formos lá e formos lutar, não tem problema não, eu vou. Mas veja bem, minha mulher, meu filho, pode ser tomado como despojo de guerra. E a família começou também a ser uma desculpa para que eles não fossem lá conquistar a terra que Deus estava dando para eles. É engraçado, né? Muitas vezes a gente quer que Deus dê tudo de mão beijada. A gente ora e a gente quer que Deus dê a provisão completa. E às vezes Deus dá uma coisa tão boa, uma terra que mana leite e mel, mas Ele diz: você vai precisar se esforçar. Você vai lá e você vai conquistar essa terra. Aí a gente diz: não, eu não. Quem? Eu? Eu quero uma coisinha mais fácil, Deus. Eu quero tudo de mão beijada. Eu queria já que o Senhor tirasse todos os inimigos. Dá uma soprada aí e destrói aquelas cidades. Faz alguma coisa, Deus. Porque eu não quero tomar parte. Mas Deus, quando Ele tem um plano para nossas vidas, Ele quer que a gente se envolva. É Deus quem faz o querer e o realizar. É Deus quem faz tudo na nossa vida. Mas Ele quer que a gente se envolva. A gente tem que ter o coração disposto a se levantar e ir lá e batalhar. Porque é Deus que vai conduzir a batalha. É Deus quem vai dar o livramento. Mas a gente tem que fazer a nossa parte. E esse povo não queria fazer a parte deles. A tal ponto que eles já estavam dizendo: escolheremos um novo chefe. E diz o texto um pouquinho mais adiante: mas a comunidade toda falou em apedrejá-los. Então a glória do Senhor apareceu a todos os israelitas na tenda do encontro. E o Senhor disse a Moisés: até quando esse povo me tratará com pouco caso? Até quando se recusará a crer em mim, apesar de todos os sinais que realizei entre eles? A comunidade toda
antes estava só apontando para Moisés e pensando no assunto. Mas agora, a impressão que a gente tem, a gente analisa esse texto, é que eles já estavam pegando as pedras mesmo. E estavam começando a caminhar em direção a Moisés e Arão, e Moisés e Arão viram aquela turba aparecendo e não tinham para onde correr, e eles estavam preocupados porque eles queriam escolher um novo líder e voltar para o Egito. E não dava nem mais tempo de discutir o assunto. A ira do povo era tanta contra a liderança, e indiretamente então contra o próprio Senhor, que o Senhor só resolveu o caso aparecendo com a manifestação da sua glória. E daí o povo se calou, o povo recuou, disse, Deus apareceu. Contra esse não dá para lutar não. Né? E Deus protegeu os seus servos do apedrejamento. Mas eles estavam com tanta rebeldia já no coração, e eles já estavam a fim de acabar com a liderança, já estavam a fim de dizer para Deus, olha, Deus não dá, esse teu plano é furado. Essa ideia de a gente ir para a terra de Canaã e conquistar, eu não sei não, Deus. Mas eu sei melhor do que você. Já parou para pensar que às vezes a gente diz isso para Deus? E a gente diz que a gente sabe melhor o que é melhor para a nossa vida do que Deus? E eles estavam dizendo isso. Nós vamos escolher um outro líder, nós vamos voltar para o Egito, porque lá era muito melhor. Mas, veja bem, Moisés intercede por esse povo. Deus já estava a fim de destruir o povo todo, mas Moisés disse, não, Senhor. Veja bem, agora eu aprendi a lição. O que Moisés diz lá? O Senhor é muito paciente e grande em fidelidade, e perdoa a iniquidade e a rebelião. O povo estava em rebelião, o povo estava em motim, mas Moisés diz para Deus, Deus, tu te revelaste para a gente como Deus gracioso. Tu és Deus gracioso, perdoa esse povo. E Deus perdoou, porque Deus é gracioso. Deus teve que disciplinar esse povo, excluindo essas pessoas, como nós vemos naquele primeiro texto. E ele disse, esse povo que está aqui não vai entrar na terra do descanso. Eu vou perdoar sim, mas vocês vão ter que andar no deserto até cair a última pessoa. Não foi isso que vocês pediram para mim? Presta atenção, o povo estava reclamando. Que nós tivéssemos morrido no Egito, ou que nós tivéssemos morrido nesse deserto. Mas essa situação não dá para aguentar não. Deus disse, que seja feita a sua vontade. Deus atendeu a reclamação deles. Às vezes a pior coisa que Deus pode fazer para nós é atender a nossa vontade. Porque a gente não sabe o que pede. E principalmente quando a gente está em rebeldia, em reclamação, a gente não tem noção. E a gente pede coisas que não são para o nosso benefício. E eles pediram, quem dera que eu morresse no deserto. E Deus disse, tá bom, vocês vão andar até o último de vocês morrer no deserto. Mas Deus é gracioso e compassivo, porque Ele diz, os filhos de vocês, essa família que vocês estão com medo, que vai ser levada como prisioneiro de guerra, esses filhos, sim, esses vão entrar na terra prometida. Para esses, eu mantenho a promessa e eles vão chegar lá. Então nós vemos que nosso Deus é gracioso, por isso nós dizemos juntos, graças a Deus, pois nosso Deus é compassivo e misericordioso, paciente, cheio de amor e de fidelidade. Por isso, nós podemos jogar fora os nossos medos. Por isso, nós podemos jogar fora a nossa incredulidade que leva à rebelião. Nós não vamos mais murmurar sobre essas coisas. Quantos obstáculos, né? A jornada dos israelitas mostra uma série de obstáculos à gratidão. E é muito similar à nossa vida. Nós também temos inúmeros obstáculos, inúmeras coisas que nos impedem de sermos gratos a Deus. Mas eu quero dizer para vocês que há solução para isso tudo. A gente precisa aprender a mudar o coração. E a solução maior ainda é que nosso Deus é gracioso. Como nós repetimos vez após vez, o nosso Deus é misericordioso e gracioso. E todas essas instâncias de graça, todas essas vezes que Deus se mostrou gracioso para com o povo de Israel, todas elas estavam apontando para a manifestação maior de graça de Deus, que foi através do Deus encarnado, Jesus Cristo, nosso Senhor. Essa é a manifestação suprema de graça de Deus. E quando a gente olha para esses textos do Antigo Testamento, a gente pode até já começar a ver Jesus nesses textos. E eu quero só mostrar para vocês, a título de exemplo, 3 obstáculos, para que vocês vejam como Jesus supre esses obstáculos.
e deixar como lição de casa que vocês investiguem nas Escrituras e vejam como Jesus já está sendo apontado em cada uma dessas instâncias de graça. Jesus já está sendo tipificado, apontado para o futuro, que Deus estava ensinando o seu povo, que Ele é gracioso e misericordioso. E Jesus diz que Ele é a ressurreição e a vida. Então, para aqueles que têm medo da morte, Jesus diz: quem crê em mim, ainda que morra, viverá. Para aqueles que têm muita fome, Jesus diz: eu sou o pão do céu, eu sou o maná, o que vem a mim jamais terá fome. Para aqueles que têm sede, Jesus diz, Paulo fala que Ele é a rocha ferida. E Jesus diz para a mulher samaritana: quem beber da água que eu lhe der, nunca mais terá sede. Jesus estava sendo tipificado, estava sendo já exemplificado aos pouquinhos lá no Antigo Testamento para aquele povo. Porque Jesus é a manifestação suprema da graça de Deus. Por isso, se você tem ansiedades e temores, a graça de Deus em Jesus satisfaz as suas necessidades mais básicas. Você ainda vai continuar reclamando da sua vida? Nosso Deus é um Deus gracioso, um Deus que tem nos dado tanto. Mas, às vezes, a gente tem uma atitude errada de murmuração constante. Eu queria concluir essa mensagem hoje trazendo alguns pontos para a gente refletir. Como é que você reage aos acontecimentos do seu dia a dia? Você está numa espiral descendente rumo à rebeldia? Ou você está numa espiral ascendente rumo ao contentamento? Para essa semana, separa um tempo, reflete como é que é o seu coração diante daquilo que acontece na sua vida. Porque Deus se importa muito com o que acontece na nossa vida. Mas Deus se importa muito mais com a maneira com que nós reagimos aos acontecimentos da nossa vida. O mais importante no seu relacionamento com Deus é como você reage ao que lhe acontece. Você reage com ações de graça? Você reage com murmuração? Mais ainda, como é que os outros percebem você nesse sentido? As outras pessoas percebem que você é o resmungão, você é aquele que murmura o tempo todo, que reclama da vida o tempo todo, você é aquele de quem os outros têm que se afastar, ou você é uma pessoa cheia de graça, que reconhece a graça de Deus em Jesus, reconhece aquilo que Deus tem dado para a sua vida e que dá graças a Deus o tempo todo. Também, de que modo você tem apresentado suas ansiedades e temores a Deus? É certo que nesse mundo nós vamos continuar tendo aflições. Deus não nos chamou para uma vida sem problemas, mas Ele nos chamou para uma vida de contentamento. E há uma maneira certa de nós apresentarmos o nosso clamor, o nosso lamento diante de Deus. Lá na primeira instância, vocês lembram que o povo tinha clamado. Depois eles começaram a reclamar. O problema está quando a gente reclama, não quando a gente clama. Você pode clamar a Deus, mas não pode murmurar. Como é que você tem apresentado as suas ansiedades e temores a Deus? Finalmente, Deus tem feito tanto. Deus tem sido misericordioso e compassivo. Deus tem provido sustento para as nossas vidas. Você verbaliza diariamente a Deus a sua gratidão? Você fala para Deus: Deus, muito obrigado. Graças a Ti, ó Pai, pelas coisas que Tu me tens nos dado? Ou você assume que Ele já sabe mesmo, e sabe todas as coisas e você não fala nada? Se você começar a agradecer a Deus todo dia, se você começar a ter uma vida de ações de graças, você vai chegar a uma vida de contentamento, como nós vamos ver mais tarde. Mas se você não tem essa gratidão, você está desenvolvendo a murmuração, você vai acabar chegando na rebeldia. Vamos concluir uma palavra de oração, vamos colocar diante de Deus, pedir que Deus nos ajude nesse processo de transformação. Pai querido, obrigado, Senhor, porque a Tua palavra é tão clara, nos traz os exemplos do Teu povo no passado, para que a gente possa aprender com eles e possa aprender quem Tu és. Obrigado porque Tu és Deus compassivo e misericordioso. Obrigado pela Tua graça. Obrigado porque Tu nos perdoas constantemente, ainda que a gente seja tão reclamão, ainda que a gente murmure constantemente, mas Tu nos perdoas e nos dás uma nova chance. Ajuda, Pai, nessa transformação, ajuda-nos a
mudarmos a nossa murmuração para ações de graças, que o Teu Espírito esteja fazendo em nós aquilo que a gente precisa, para que a gente comece a ter um espírito de contentamento, uma vida que se regozija na Tua presença. Obrigado, Senhor. Nós te agradecemos em nome de Jesus.